Quero falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, que é o momento da Páscoa. Quero compartilhar com você algo que por muito tempo, antes de eu começar a estudar a palavra de Deus, eu não entendia e às vezes eu fazia confusão, porque as coisas de Deus é necessário que a gente busque o conhecimento na Bíblia. E a Páscoa é um assunto totalmente bíblico. E como disse o apóstolo Paulo, ele disse que em Romanos capítulo 15, o versículo 4, que tudo quanto foi antes escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então precisamos buscar o conhecimento das coisas de Deus na própria palavra do Senhor. Então Páscoa, o que significa Páscoa realmente? Primeiro, é necessário nós entendermos que há diferença entre o sentido Páscoa. A palavra Páscoa tem uma diferença de significado entre os cristãos e os judeus. Para os judeus, a Páscoa era uma festa comemorativa. Então, como que começou a Páscoa? Qual o início? O que deu início à Páscoa? Primeiro, a palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica que significa passar por cima. Quando nós lemos o livro do Êxodo, dos capítulos 7 ao capítulo 12, é onde a gente encontra a história da primeira Páscoa. Foi quando Deus veio a tirar Israel lá do cativeiro no Egito por meio de Moisés. E a Bíblia diz, nesses livros do Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 12, que o Senhor Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para punir Faraó e todo o Egito por causa do que eles haviam feito contra o povo de Israel. E a última praga, a 10ª praga que o Senhor enviou sobre o Egito, foi quando, na noite em que o Senhor havia de tirar o povo do Egito, o Senhor passou ali no meio do Egito e matou todo o filho primogênito, todo o filho mais velho. E diz a palavra do Senhor que desde os filhos dos escravos até o filho do faraó, aquele que haveria de ser sucessor do faraó, morreu naquela noite. Até os primogênitos dos animais morreram. Mas Moisés, instruído por Deus, ensinou ao povo que cada família matasse um cordeiro, um cabrito, e passasse o sangue daquele cordeiro, daquele cabrito, nos umbrais das portas. E diz a palavra do Senhor, assim, que aconteceu da forma como Deus havia instruído Moisés. Realmente, toda casa dos hebreus, que por ter a marca daquele sangue do cordeiro, o Senhor passou por cima da casa dos hebreus e nenhuma pessoa, nenhum primogênito morreu, porque o sangue do livramento estava ali nas portas. Depois de sacrificar aquele cordeiro, passar o sangue sobre os umbrais e os portais, também eles comeram, era para comer aquele carneiro, aquele cabrito assado, totalmente assado, nada cozido, diz a palavra do Senhor. E eles comiam aquela carne daquele cordeiro assado com pães asmos, ou seja, com pães sem fermento e com ervas amargosas. Então aqui o que diz aqui no capítulo 12 e no versículo 13 do Êxodo, diz assim, vou ler para facilitar aqui o entendimento. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir o Egito. Então veja aí, o Senhor disse que passaria por cima da casa dos hebreus e não morreria nenhum primogênito. Então daí vem a palavra Páscoa, que significa passar por cima. O Senhor passou por sobre a casa dos hebreus e não morreu nenhum. Depois o Senhor disse para Moisés que quando o povo entrasse na terra prometida, chegasse na terra que o Senhor havia prometido, eles tinham que dar continuidade a este culto. Aí a gente lê o capítulo 12, os versículos 26 e 27, diz assim: acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis,
este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as casas e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então vejamos aqui, né, que quando o povo chegasse lá na Terra Prometida, eles tinham que dar continuidade a este culto, né, o culto da Páscoa, que eles celebravam da mesma forma, matavam o cordeiro e comia assado com pães asmos, com pão sem fermento e ervas amargosas. E quando eles saíram do Egito, então durante os 40 anos de peregrinação, eles não celebraram a Páscoa. Eles só celebraram quando eles atravessaram o Jordão. Josué atravessou o Jordão com o povo. Então, chegando no acampamento que eles montaram em Gilgal, aí sim, aí eles celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Já nos dias de Jesus, quando já havia um templo construído lá em Jerusalém, então celebrava-se a Páscoa de que forma? O sacerdote sacrificava o cordeiro lá no templo e aspergia o sangue sobre o altar, e então as famílias elas se reuniam em grupos e escolhiam uma casa para celebrar a Páscoa do Senhor, da mesma forma, comendo pães sem fermento, e a carne do cordeiro assada e com ervas amargosas, da mesma forma que eles fizeram lá lá no Egito, né? E também quando chegaram lá em Gilgal. Nos nossos dias, né? Então vamos entender isso. Para os judeus, a Páscoa era uma festa que eles celebravam o livramento que o Senhor deu a eles lá no Egito, livrando os seus primogênitos. Para nós, a Páscoa, ela tem outro significado. O que é a Páscoa para nós? A Páscoa para nós não é uma festa. Nossa Páscoa é uma pessoa. Quem é essa pessoa? A pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí quando nós lemos aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, né, a última parte desse versículo, para nosso entendimento, veja aqui o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, olha, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a última parte, diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Então hoje, quando as pessoas dizem assim, Feliz Páscoa, então essa é uma expressão errada, porque era como que estivesse ainda lá no Antigo Testamento celebrando uma festa. Hoje a nossa Páscoa não é uma festa, a nossa Páscoa é uma pessoa, porque aquele cordeiro que era morto lá no passado, ele já representava Jesus que havia de ser morto. João disse, quando viu Jesus, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro que era morto, sacrificado, representava Jesus. Então a Páscoa, né, que era a festa dos judeus, elas apontavam para frente, ou seja, para Jesus que havia de vir para morrer como um cordeiro, lá na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue para nos livrar, agora não da morte física, mas da morte eterna. Glória a Deus, né? Então há essa diferença. A festa, a Páscoa para os hebreus, para os judeus, era uma festa, para nós é uma pessoa, né? Então nunca mais fale isso, Feliz Páscoa, porque a nossa Páscoa não é uma festa, é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma rápida palavra, só para nós refletir sobre o sentido Páscoa. Deus abençoe. Ficou com